Lucas esperou 3 anos por aquela oportunidade. 3 anos lavando pratos, guardando cada centavo, sonhando com o uniforme azul da empresa de logística. E agora estava ali parado, sentindo o chão desaparecer sob seus pés, enquanto o gerente gritava na frente de todos os funcionários que ele era um irresponsável, um vagabundo que não merecia uma segunda chance. O que o gerente não sabia era o que tinha acontecido 40 minutos antes, naquela manhã de terça-feira. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias surpreendentes como essa. A chuva fina de março deixava as ruas do bairro da Liberdade escorregadias. Lucas caminhava apressado pela Rua da Glória, checando o celular a cada 2 minutos. 7h15 da manhã. Ainda dava tempo de chegar no trabalho sem atraso, desde que não acontecesse nada no caminho. Sua mãe sempre dizia que quando a gente mais precisa que tudo dê certo, é quando o universo resolve testar nossa paciência. Naquele momento, ele não fazia ideia de como essas palavras seriam proféticas. O barulho do motor acelerando chamou sua atenção. Um carro branco descendo a ladeira em velocidade perigosa, o motorista aparentemente distraído com o celular. Na calçada oposta, uma senhora de cabelos grisalhos caminhava devagar, apoiada numa bengala. Lucas percebeu o que ia acontecer 2 segundos antes de qualquer outra pessoa na rua. Dona Eulália tinha saído cedo de casa naquela manhã. Aos 72 anos, mantinha a rotina de ir à padaria buscar o pão francês quentinho para o café da manhã. Há 30 anos, fazia o mesmo trajeto, conhecia cada buraco da calçada, cada árvore que sombreava o caminho. Mas naquela terça-feira, seu pé direito não respondeu como sempre respondia. A artrose estava mais forte, e quando ela tentou acelerar o passo para atravessar a rua, tropeçou na guia rebaixada. Lucas não pensou. Simplesmente correu. O impacto do corpo dele contra o da senhora os jogou para longe da trajetória do carro, que passou zunindo a poucos centímetros de onde eles tinham estado segundos antes. O motorista nem sequer parou. Lucas sentiu o joelho raspar no asfalto, o cotovelo arder, mas sua primeira preocupação foi com Dona Eulália. Ela estava caída no chão, ofegante, os olhos arregalados de susto. A bolsa de tricô havia se aberto, espalhando moedas e papéis pela rua molhada. Lucas se ajoelhou ao lado dela, verificando se estava ferida. "Estou bem, meu filho. Estou bem por sua causa." As palavras saíram trêmulas, mas carregadas de uma gratidão que Lucas nunca tinha ouvido na voz de ninguém. Dona Eulália segurou a mão dele com uma força surpreendente para alguém daquela idade. A senhora não conseguia se levantar sozinha. Lucas ajudou-a a se sentar na calçada, recolheu seus pertences espalhados e só então percebeu que algumas pessoas tinham se aglomerado ao redor deles. Dona Maria da Quitanda veio com um copo de água. Seu Antônio, do bar da esquina, trouxe uma cadeira de plástico. "Preciso chamar alguém para a senhora?" "Não, meu filho. Moro ali na rua de cima. Mas não sei como vou subir essa ladeira com a perna tremendo desse jeito." Lucas olhou o relógio. 7h45. Estava atrasado, mas não conseguia abandonar Dona Eulália naquele estado. Alguma coisa no jeito dela o lembrava de sua própria avó, que tinha morrido 2 anos antes. A mesma forma gentil de falar, os mesmos olhos cheios de histórias. "Vou levá-la em casa." A casa de Dona Eulália ficava a 3 quarteirões dali, subindo uma ladeira íngreme que ela claramente não conseguiria enfrentar sozinha. Lucas a amparou durante toda a caminhada, parando sempre que ela precisava descansar, ouvindo suas palavras de agradecimento que se repetiam a cada passo. Quando finalmente chegaram à porta da casa simples, mas bem cuidada, Dona Eulália insistiu para que ele entrasse e tomasse um café. Lucas explicou que estava atrasado para o trabalho, mas ela segurou sua mão novamente. "Meu filho, qual é seu nome?" "Lucas, dona." "Lucas, você salvou minha vida hoje. Salvou mesmo."
Aquele carro me matava se você não tivesse me tirado da frente. Como posso agradecer uma coisa dessas? Ele não sabia responder. Na verdade, tinha agido por instinto, sem calcular consequências. Mas olhando para o rosto enrugado da senhora, vendo a sinceridade naqueles olhos úmidos, sentiu que tinha feito a única coisa certa. Não precisa agradecer, dona Eulália. Qualquer pessoa faria a mesma coisa. Não, meu filho, nem toda pessoa faria. Você tem um coração bom. Um coração que sua mãe deve ter orgulho. Quando Lucas finalmente chegou à empresa, eram 8h20 da manhã. 1h20 de atraso no terceiro dia de trabalho. O gerente Ronaldo estava esperando na porta do depósito, os braços cruzados, a expressão que não deixava margem para dúvidas. Pode explicar onde você estava? Lucas tentou contar o que tinha acontecido, mas as palavras saíam atropeladas, desesperadas. Falou sobre o carro, sobre Dona Eulália, sobre o acidente que quase aconteceu. Ronaldo o interrompeu antes que ele terminasse. Você acha que eu sou idiota, moleque? Inventar uma história dessas para justificar vagabundagem? Você sabe quantas pessoas estão na fila querendo essa vaga? Senhor Ronaldo, eu juro que é verdade. A senhora quase foi atropelada. Eu não podia deixar ela... Para com essa mentira ridícula. A voz do gerente ecoou pelo depósito, fazendo todos os outros funcionários pararem o que estavam fazendo. Lucas sentiu o rosto queimar de vergonha, mas também de raiva. Era humilhante ser chamado de mentiroso na frente de todo mundo, especialmente quando estava contando a verdade. Você não serve para trabalhar aqui. Gente irresponsável como você não serve para lugar nenhum. Pega suas coisas e vaza, e não volta mais. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Lucas olhou ao redor e viu nos rostos dos colegas uma mistura de pena e alívio por não serem eles no lugar dele. Pegou a mochila e saiu sem dizer mais nada. Do lado de fora, sob a garoa fina que continuava caindo, permitiu-se chorar. Era o terceiro emprego que perdia em 2 anos, sempre por motivos que escapavam ao seu controle. A primeira vez, a empresa fechou inesperadamente. Na segunda, foi demitido junto com outros 5 funcionários por corte de gastos. Agora isso. Como ia explicar para sua mãe que estava desempregado novamente? Maria José da Silva limpava casas há 20 anos para sustentar os 3 filhos. Lucas era o mais novo e o único que ainda morava com ela no conjunto habitacional da cidade Tiradentes. Ela tinha colocado tantas esperanças naquele emprego novo do filho. 3 dias antes, tinha até comprado um bolo na padaria para comemorar. Mãe, me perdoa. Perdi o emprego. As palavras saíram pesadas quando Lucas chegou em casa naquela noite. Sua mãe estava na cozinha, preparando o jantar com os poucos ingredientes que tinham na geladeira. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele. O que aconteceu? Lucas contou tudo, desde o momento em que viu Dona Eulália na rua até a humilhação no trabalho. Sua mãe o ouviu em silêncio e quando ele terminou, ela veio até ele e o abraçou. Você fez certo, meu filho. Salvou a vida de uma pessoa. Isso vale mais que qualquer emprego. Mas, mãe, como vamos pagar as contas? Como vou ajudar em casa? Deus vai providenciar. Sempre providenciou. Lucas queria acreditar nas palavras da mãe, mas era difícil manter a fé quando as contas se acumulavam na mesa da cozinha. O aluguel vencia em 1 semana. A conta de luz estava atrasada há 2 meses. O gás tinha acabado na semana anterior. Durante os dias seguintes, ele saiu cedo de casa para procurar trabalho. Bateu na porta de dezenas de estabelecimentos, deixou currículos, enfrentou filas intermináveis. Sempre a mesma resposta. Não temos vagas no momento. A sensação de rejeição ia se acumulando como uma pedra pesada no peito. Na quinta-feira, 1 semana depois do incidente, Lucas estava voltando de mais uma manhã infrutífera de procura por emprego quando passou pela Rua da Glória.
Sem saber bem por quê, decidiu verificar como Dona Eulália estava se sentindo. Talvez fosse apenas o desejo de reviver o único momento recente em que tinha se sentido útil. Bateu na porta da casa simples. Dona Eulália demorou alguns minutos para atender, apoiada na mesma bengala de sempre, mas com um sorriso no rosto que iluminou a expressão cansada de Lucas. Lucas, que bom que você veio me ver. Entre, entre. A casa era pequena, mas impecavelmente organizada. Móveis antigos bem conservados, fotografias em porta-retratos espalhadas pela sala, o cheiro de café fresco no ar. Dona Eulália o fez sentar no sofá e foi buscar 2 xícaras na cozinha. Como você está se sentindo, Dona Eulália? Bem melhor, graças a você. Mas me conta uma coisa, meu filho. Você conseguiu se explicar no seu trabalho? Seu chefe entendeu por que você se atrasou? Lucas hesitou. Não queria preocupar a senhora, mas também não conseguia mentir para ela. Na verdade, Dona Eulália, eu perdi o emprego por causa do atraso. O rosto dela mudou completamente. A xícara tremeu em suas mãos. Como assim, meu filho? Quando Lucas terminou de contar o que tinha acontecido, Dona Eulália estava visivelmente perturbada. Ela se levantou do sofá e começou a caminhar pela sala, murmurando palavras que ele não conseguia entender completamente. Isso não pode ficar assim. Não pode. Dona Eulália, não se preocupe com isso. Eu vou conseguir outro emprego. A senhora não tem culpa de nada. Tenho sim, meu filho. Se você não tivesse parado para me ajudar, ainda estaria trabalhando. Não, Dona Eulália. Eu fiz o que tinha que fazer. Faria de novo se fosse preciso. As palavras de Lucas pareceram acalmar um pouco a agitação da senhora. Mas ela continuava pensativa. Ofereceu-lhe um pedaço de bolo de fubá que tinha feito pela manhã. Insistiu para que ele comesse pelo menos 2 fatias. Lucas, me dá seu telefone e seu endereço completo também. Para quê, Dona Eulália? Só me dá, que é importante. Ele anotou as informações num papel que ela providenciou. Dona Eulália guardou o papel com cuidado numa gaveta da cômoda da sala. Quando Lucas se despediu naquela tarde, Dona Eulália segurou suas mãos novamente, como tinha feito na manhã do acidente. Havia uma determinação em seus olhos que ele não soube interpretar. Meu filho, você vai ver que tudo vai dar certo. Tenha fé. No sábado pela manhã, Lucas foi acordado pelo barulho insistente da campainha. Eram 7 horas, muito cedo para visitas. Sua mãe também tinha acordado e estava se dirigindo para a porta quando ele saiu do quarto. Do lado de fora, um homem de terno azul marinho segurava uma pasta de couro e sorria educadamente. Estou procurando o Lucas da Silva. Sou eu. Meu nome é Roberto Mendes, sou advogado. A senhora Eulália Fernandes solicitou meus serviços para tratar de um assunto relacionado ao senhor. Lucas e sua mãe se entreolharam, confusos. O advogado pediu licença para entrar e se sentou na mesa da cozinha. Senhor Lucas, a senhora Eulália me contou o que aconteceu na terça-feira passada. Como o senhor a salvou de um acidente e perdeu o emprego por causa disso. Ela me contratou para resolver essa situação. Mas, doutor, não é preciso. Eu não quero processar ninguém. Não é sobre processo, senhor Lucas. É sobre justiça. O advogado abriu a pasta e tirou alguns documentos. A senhora Eulália quer que o senhor saiba algumas coisas sobre ela. Coisas que talvez expliquem por que ela está tão determinada a ajudá-lo. Lucas se sentou ao lado de sua mãe, ambos prestando atenção total nas palavras do advogado. Dona Eulália Fernandes é viúva do senhor José Carlos Fernandes, que foi dono de uma das maiores empresas de transporte rodoviário do estado de São Paulo. Quando ele morreu, há 5 anos, deixou para ela um patrimônio considerável. Ela vive de forma simples por escolha própria, mas tem condições financeiras muito boas. A informação caiu como uma bomba. Lucas pensou na casa modesta, nos móveis antigos, na simplicidade com que Dona Eulália se vestia e falava. Mais importante que isso, continuou o advogado,
Dona Eulália perdeu seu único filho em um acidente de trânsito há 10 anos. Ele tinha a mesma idade que o senhor tem hoje. Desde então, ela se dedica a ajudar jovens que passam por dificuldades. O silêncio na cozinha era pesado. Lucas sentia como se estivesse descobrindo uma nova dimensão de uma pessoa que pensava conhecer. Ela quer oferecer ao senhor uma bolsa de estudos integral para fazer um curso técnico em logística, duração de 2 anos, incluindo material didático e uma ajuda de custo mensal para transporte e alimentação, no valor de R$ 800 mensais. Lucas não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua mãe segurou sua mão, os olhos cheios de lágrimas. Mas tem mais, continuou o advogado. Dona Eulália também articulou com alguns contatos dela para que o senhor tenha garantia de emprego quando terminar o curso. Uma vaga numa empresa séria, com carteira assinada e plano de carreira. Por quê? Por que ela quer fazer isso por mim? O advogado sorriu. Segundo as palavras dela, porque você tem um coração bom e porque o mundo precisa recompensar pessoas que fazem o bem sem esperar nada em troca. Lucas levantou da cadeira e caminhou até a janela da cozinha. Lá fora, o sol de sábado iluminava as casas do conjunto habitacional. Crianças brincavam na rua, suas vozes ecoando entre os prédios. Era o mesmo cenário de sempre, mas naquele momento parecia diferente. Parecia cheio de possibilidades. Doutor, isso é sério mesmo? Completamente sério. Dona Eulália já depositou o valor da primeira mensalidade na conta que ela abriu para o senhor. Os documentos estão prontos para assinatura. Maria José não conseguia parar de chorar. Abraçou o filho, depois o advogado, depois o filho novamente. Meu Deus, sempre soube que meu filho tinha um coração bom. Sempre soube. O advogado explicou todos os detalhes do acordo. O curso começaria na segunda-feira seguinte. Lucas teria aulas durante a manhã e à tarde ficaria livre para estudar ou, se quisesse, trabalhar meio período em algo leve. Dona Eulália também pediu que eu entregasse isso ao senhor. O advogado tirou da pasta um envelope lacrado. Dentro, uma carta escrita à mão com a letra cuidadosa de quem aprendeu a escrever numa época em que caligrafia era matéria escolar. Lucas leu em silêncio, sentindo um nó na garganta crescer a cada linha. Meu querido Lucas, você me salvou de muito mais que um acidente de carro. Me salvou da sensação de que não existem mais pessoas boas no mundo. Quando vi você correndo para me ajudar, sem pensar em si mesmo, lembrei do meu filho Carlos. Ele também tinha esse coração generoso que você tem. Sei que ele ficaria feliz em saber que estou ajudando alguém como você. Não veja isso como caridade. Veja como uma mãe cuidando de um filho emprestado. Com todo o meu carinho, Eulália. Naquela mesma tarde, Lucas foi até a casa de Dona Eulália. Ela estava regando as plantas do pequeno jardim na frente da casa, usando um regador de metal desgastado pelo tempo. Dona Eulália. Ela se virou e sorriu, como se já esperasse sua visita. Veio me agradecer? Não precisa, meu filho. Eu que preciso agradecer você. Por que a senhora não me contou quem realmente era? Dona Eulália largou o regador e o convidou para se sentar no pequeno banco de madeira que ficava sob a sombra da jabuticabeira. Porque não importa quem eu sou, Lucas. Importa quem você é. E você mostrou quem é naquela manhã de terça-feira. Ela apontou para uma fotografia emoldurada que ficava na mesa de centro da varanda. Um jovem de uniforme militar, sorrindo para a câmera. Esse era meu Carlos. Morreu aos 21 anos, dirigindo de madrugada para socorrer um amigo que tinha batido o carro. Não chegou a terminar os estudos. Não chegou a constituir família. Não chegou a realizar seus sonhos. A voz dela ficou mais baixa, mas não triste. Era uma tristeza que tinha se transformado em algo diferente ao longo dos anos. Quando você me salvou, quando vi que tinha perdido o emprego por minha causa, pensei, essa é a oportunidade que o Carlos me mandou. Essa é a chance de transformar uma tragédia em bênção.
Eles ficaram conversando até o final da tarde. Dona Eulália contou histórias de seu filho, de seu marido, da época em que eram donos da empresa de transportes. Lucas falou de seus sonhos, de sua mãe, das dificuldades que tinham passado. Quando o sol começou a se pôr, tingindo o céu de laranja e rosa, Dona Eulália segurou a mão de Lucas uma última vez. Meu filho, promete uma coisa para mim. O que for, Dona Eulália. Quando você se formar, quando conseguir um bom emprego, quando sua vida melhorar, lembra de ajudar alguém que esteja passando pelo que você passou. O bem que fazemos volta para nós de formas que a gente nem imagina. Lucas prometeu. E durante os 2 anos seguintes, essa promessa ecoou em sua mente todas as manhãs quando acordava para ir às aulas, todas as tardes quando estudava na biblioteca, todos os fins de semana quando revia os conteúdos das disciplinas. O curso técnico em logística foi mais desafiador do que ele imaginava. Matemática aplicada, gestão de estoque, sistemas de transporte, legislação trabalhista. Mas a cada obstáculo superado, lembrava-se das palavras de Dona Eulália sobre transformar tragédia em bênção. Seus professores logo perceberam sua dedicação. Lucas era sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Fazia todas as tarefas com capricho, participava ativamente das discussões em sala, ajudava os colegas com dificuldades. No final do primeiro ano, estava entre os 3 melhores alunos da turma. Durante esse período, visitava Dona Eulália pelo menos uma vez por semana. Ela sempre tinha café fresco e um bolo caseiro esperando por ele. Conversavam sobre os estudos, sobre a vida, sobre os planos futuros de Lucas. Ela se tornara a avó que ele nunca teve, e ele se tornara o neto que ela tinha perdido. Na formatura, Dona Eulália estava na primeira fila do auditório, aplaudindo com mais entusiasmo que qualquer outro familiar presente. Usava seu melhor vestido e havia mandado fazer um buquê de flores para entregar a Lucas. Quando chamaram seu nome para receber o diploma, ele procurou por ela na plateia e acenou. Ela acenou de volta, os olhos brilhando de orgulho. Uma semana depois da formatura, Lucas começou a trabalhar na empresa onde Dona Eulália tinha conseguido a vaga para ele, uma multinacional de logística com sede na zona sul de São Paulo. O salário inicial era 3 vezes maior que qualquer coisa que ele tinha ganhado antes. Tinha plano de saúde, vale alimentação, vale transporte e perspectiva real de crescimento profissional. Seu supervisor direto era um homem chamado Fernando, que explicou desde o primeiro dia que a empresa prezava por profissionais comprometidos e éticos. Lucas se encaixou perfeitamente no perfil. Em 6 meses recebeu sua primeira promoção. Em 1 ano estava coordenando uma pequena equipe. Mas foi num dia comum de segunda-feira, quase 3 anos depois do acidente na Rua da Glória, que Lucas descobriu algo que mudou completamente sua perspectiva sobre tudo o que tinha acontecido. Estava organizando alguns documentos no escritório quando Fernando se aproximou de sua mesa. Lucas, preciso te contar uma coisa. Algo que talvez você já devesse saber há mais tempo. O que é, Fernando? Lembra quando você foi contratado aqui? Eu disse que uma pessoa muito respeitada tinha recomendado você para a vaga, lembro. Essa pessoa era a Dona Eulália Fernandes. Mas o que você não sabe é que Dona Eulália é acionista minoritária desta empresa. Ela e o marido investiram aqui há mais de 15 anos, quando ainda éramos uma empresa pequena. Lucas sentiu o chão se mover sob seus pés novamente, mas desta vez de uma forma completamente diferente de quando foi demitido 3 anos antes. Ela nunca te contou isso? Nunca. Fernando se sentou na cadeira ao lado da mesa de Lucas. Dona Eulália ligou pessoalmente para o diretor-presidente para falar de você. Disse que você era um jovem de caráter que tinha salvado a vida dela sem esperar nada em troca. Pediu para que te dessemos uma oportunidade real de crescer na empresa. As palavras de Fernando ecoavam na mente de Lucas como peças de um quebra-cabeças que finalmente se encaixavam. Mas sabe qual é a parte mais impressionante de toda essa história?
Lucas balançou a cabeça, ainda processando o que tinha acabado de descobrir. Dona Eulália disse ao presidente que não queria que você soubesse da participação dela na empresa. Não enquanto não provasse que merecia a posição por mérito próprio. E você provou, Lucas. Todas as suas promoções, todos os elogios que recebeu foram conquistados pelo seu trabalho. Naquela noite, Lucas foi direto para a casa de Dona Eulália. Ela estava na cozinha, preparando o jantar como sempre fazia quando sabia que ele ia visitá-la. Dona Eulália, descobri hoje que a empresa onde trabalho tem a senhora como sócia. Ela parou o que estava fazendo e se virou para ele, um sorriso travesso no rosto. Descobriu, foi? E está bravo comigo? Não estou bravo. Estou impressionado. E grato, mais grato do que consigo expressar. Dona Eulália serviu 2 pratos e se sentou à mesa com Lucas. Meu filho, eu só abri uma porta para você. Quem atravessou ela foi você mesmo. Quem conquistou cada promoção foi você. Quem se tornou o homem que é hoje foi você. Eles jantaram em silêncio por alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Dona Eulália, lembra da promessa que me fez fazer quando comecei os estudos? Sobre ajudar outras pessoas? Sim, quero começar a cumprir essa promessa, mas preciso da sua ajuda. Os olhos dela se iluminaram. Que tipo de ajuda? Quero criar um programa para dar bolsas de estudo para jovens em situação parecida com a que eu estava. Jovens que demonstrem ter bom caráter, mas que não tenham oportunidades. Dona Eulália bateu palmas, empolgada. Que ideia maravilhosa! Como podemos fazer isso? Durante as semanas seguintes, Lucas e Dona Eulália trabalharam juntos no projeto. Ela forneceu o capital inicial, ele forneceu a organização e a dedicação. Criaram critérios para a seleção dos contemplados, estabeleceram parcerias com escolas técnicas, definiram o valor das bolsas. O programa começou pequeno, com apenas 3 bolsistas no primeiro ano. Lucas fazia questão de conhecer pessoalmente cada um dos jovens selecionados, de acompanhar seu progresso, de estar presente nos momentos de dificuldade. Um deles era Jefferson, de 19 anos, que morava num conjunto habitacional da Zona Leste. Tinha perdido o pai aos 16 anos e ajudava a mãe vendendo balas no sinal para complementar a renda familiar. Quando Lucas contou sua própria história para Jefferson, viu nos olhos do rapaz o mesmo brilho de esperança que devia ter tido nos seus próprios olhos anos antes. Outro era Amanda, de 20 anos, que cuidava da avó diabética e trabalhava de madrugada numa padaria para pagar o aluguel de um quartinho na periferia. Ela queria estudar gestão hospitalar para conseguir um emprego melhor na área da saúde. O terceiro era Diego, de 18 anos, que tinha saído de um abrigo de menores ao completar a maioridade e agora morava numa república com outros 5 rapazes. Sonhava em trabalhar com tecnologia da informação. Cada história tocava Lucas de uma forma diferente. Cada jovem representava uma versão alternativa do que ele poderia ter sido se não tivesse encontrado Dona Eulália naquela manhã de terça-feira. No segundo ano do programa, aumentaram para 6 bolsistas. No terceiro, para 10. A empresa onde Lucas trabalhava começou a participar do projeto, oferecendo estágios remunerados para os estudantes mais destacados. Fernando, que tinha se tornado um amigo próximo, ajudava na seleção dos candidatos e no acompanhamento dos resultados. O programa começou a atrair a atenção da mídia local. Jornais escreveram matérias sobre a iniciativa. Uma emissora de televisão fez uma reportagem especial. Mas para Lucas, o momento mais especial não foi nenhuma reportagem ou reconhecimento público. Foi quando Jefferson, o primeiro bolsista do programa, se formou e conseguiu um emprego numa empresa de logística. No dia da formatura, ele procurou Lucas. Cara, não sei como agradecer tudo o que você fez por mim.
Lucas riu, lembrando-se de ter dito exatamente as mesmas palavras para Dona Eulália anos antes. Você não precisa me agradecer, só precisa prometer que vai ajudar outra pessoa quando tiver oportunidade. Jefferson prometeu. E 6 meses depois, ligou para Lucas dizendo que queria contribuir financeiramente com o programa. O valor era pequeno, R$ 50 por mês, mas o gesto era imenso. Logo, outros ex-bolsistas começaram a contribuir também. Amanda, que já trabalhava num hospital particular, doava R$ 40 mensais. Diego, que tinha conseguido um emprego numa empresa de tecnologia, contribuía com R$ 60. O programa começou a se sustentar parcialmente com as contribuições dos próprios beneficiados. Era a materialização perfeita da filosofia que Dona Eulália tinha ensinado a Lucas. O bem que fazemos volta para nós de formas inimagináveis. Em 5 anos, o programa havia beneficiado mais de 50 jovens. Destes, 42 tinham se formado e conseguido emprego na área de estudo. 8 tinham aberto pequenos negócios próprios. 3 tinham ingressado em universidades públicas para continuar os estudos. Lucas, que agora era gerente regional da empresa e ganhava um salário que permitia uma vida confortável para ele e sua mãe, sentia uma satisfação profunda sempre que recebia notícias dos progressos de seus bolsistas. Dona Eulália, aos 77 anos, continuava acompanhando tudo de perto. Sua casa tinha se tornado uma espécie de centro informal do programa. Os jovens a visitavam regularmente, buscavam conselhos, contavam suas vitórias e derrotas. Ela os recebia com o mesmo carinho que tinha recebido Lucas anos antes. Numa tarde de sábado, enquanto revisavam os relatórios do programa, Dona Eulália disse algo que ficaria para sempre na memória de Lucas. Sabe, meu filho, às vezes penso no que teria acontecido se você não tivesse parado para me ajudar naquela manhã. Lucas levantou os olhos dos papéis. Não teria acontecido nada disso. Você ainda estaria numa situação difícil, eu continuaria uma velha solitária. E todos esses jovens não teriam tido a oportunidade de mudar suas vidas. Ela fez uma pausa, olhando pela janela da cozinha. Mas você parou. E sabe por quê? Por quê? Porque você tem um coração que não consegue ignorar o sofrimento alheio. E isso não se ensina em escola nenhuma. Isso a pessoa nasce com ou não nasce. As palavras de Dona Eulália ecoaram na mente de Lucas durante os dias seguintes. Ele pensava em como uma decisão de segundos havia mudado não apenas sua vida, mas a vida de dezenas de outras pessoas. Pensava em como um ato aparentemente pequeno havia se multiplicado de forma exponencial. Numa segunda-feira de manhã, exatamente 6 anos depois do acidente na Rua da Glória, Lucas estava caminhando para o trabalho quando viu uma cena familiar. Um jovem negro, de aproximadamente 20 anos, ajudava uma senhora idosa a carregar sacolas pesadas de compras. O rapaz claramente estava com pressa, checava o relógio repetidas vezes, mas não abandonou a senhora até deixá-la em segurança na porta de casa. Lucas observou a cena de longe, um sorriso se formando em seu rosto. Aproximou-se do jovem quando ele finalmente se despediu da senhora. Com licença. O rapaz se virou surpreso. Oi, vi você ajudando a senhora ali. Chegou atrasado no trabalho por causa disso? O jovem baixou a cabeça. Cheguei. Provavelmente vou ser mandado embora. É o 2º atraso esta semana. Como você se chama? Gabriel. Gabriel, qual é sua profissão? Trabalho numa loja de roupas. Ou trabalhava. Não sei se ainda tenho emprego. Lucas tirou um cartão de visita do bolso. Gabriel, eu sou coordenador de um programa que oferece bolsas de estudo para jovens. Gostaria de conversar com você sobre isso? Os olhos de Gabriel se arregalaram. Bolsa de estudo? Para quê? Para cursos técnicos. Logística, administração, informática, área da saúde. Você escolhe de acordo com seu interesse. Gabriel olhou o cartão como se fosse alguma coisa valiosa demais para suas mãos.
Por que o senhor quer me ajudar? Nem me conhece. Lucas sorriu, lembrando-se de ter feito a mesma pergunta para Dona Eulália anos antes, porque sei reconhecer um coração bom quando vejo um. 2 semanas depois, Gabriel era o 51º bolsista do programa. Escolheu o curso de técnico em informática e mostrou desde os primeiros dias a mesma dedicação que Lucas havia demonstrado anos antes. Naquela noite, Lucas foi visitar Dona Eulália para contar sobre Gabriel. Ela o recebeu na cozinha, como sempre, com café fresco e bolo caseiro. Dona Eulália, hoje aconteceu algo que me fez lembrar muito daquela manhã de terça-feira há 6 anos. Ele contou sobre Gabriel, sobre a cena que presenciou, sobre a decisão de convidá-lo para o programa. Dona Eulália o ouviu em silêncio, um sorriso crescendo em seu rosto. Sabe o que isso significa, meu filho? O quê? Significa que o círculo se fechou. Você se tornou para Gabriel o que eu fui para você. E um dia, Gabriel será para outra pessoa o que você foi para ele. Ela pegou a mão de Lucas sobre a mesa. Isso é o que eu chamo de milagre. Não o tipo de milagre que desce do céu. O tipo de milagre que brota do coração humano e se multiplica. Lucas apertou a mão de Dona Eulália, sentindo uma gratidão que nem todas as palavras do mundo conseguiriam expressar. Olhou pela janela da cozinha e viu Gabriel passando na rua, uma mochila nas costas, provavelmente voltando das aulas. O jovem acenou para ele, um sorriso no rosto. Naquele momento, Lucas compreendeu que a maior recompensa não tinha sido o emprego, nem o salário, nem o sucesso profissional. A maior recompensa tinha sido descobrir que um único ato de bondade pode se transformar numa corrente infinita de transformações. Dona Eulália serviu mais uma xícara de café e se acomodou na cadeira. O olhar sereno de quem viu seus sonhos se realizarem de uma forma que nem imaginava ser possível. Meu filho, você salvou muito mais que uma vida naquela manhã. Você salvou a esperança. Querido ouvinte, se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.